A paz do Senhor. Como é que você está? Está bem? Se não estiver bem, profetiza, vai ficar tudo bem. Gente, quem viu algumas de minhas publicações no Kawaii, lá no meu YouTube, no canal do YouTube, Lindaci Rocha Oficial, quem não foi, gente, pesquisa Lindaci Rocha Oficial. Vai lá, te inscreve, deixa teus comentários. Em algum dos vídeos, Deus vai falar ao teu coração. Amém? E aqui no Instagram, eu tenho dito para algumas, pessoas que iria contar um pouquinho do que Deus fez. Eu falei que Deus havia me dado alguns louvores. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu fiquei devendo essa live aqui. Então, em algum momento, em algum horário, você vai conseguir ver, essa live. Gente, meu óculos está uma benção, preciso mudá-lo. Eu acho que é a Ariane. Olá, Ariane. Boa madrugada. Bom matutino. Para quem já está despertando para ir. Aqui é um pouco complicado sair de madrugada, mas cultuamos a Deus, onde nós estamos. Eu quero falar sobre um louvor que eu tinha até apresentado, que ele diz assim: pagaram Balaão para te amaldiçoar, mas a bênção que é tua ninguém pode tirar. Infelizmente a profeta que se vendeu, trocaram a unção de Deus por dinheiro e pela fama. Vigia, meu irmão, que a aparência engana. Profetiza a bênção pra desconcertado, pra fiel só entrega cajado. Meu irmão, tenha discernimento, é o fim dos tempos, vamos vigiar. Meu irmão, tenha discernimento, é o fim dos tempos, vamos vigiar. Sabe, quando Deus tocou meu coração para cantar esse pedacinho desse louvor, Deus me fez lembrar, no ano de 2007, uma luta tremenda que eu tenho passado, que eu havia passado. Uma luta espiritual. Eu não sei se você, nesse momento, está passando por uma batalha semelhante. Tem lutas espirituais. Gente, é madrugada, Agora, acho que é umas 4 horas já da madrugada. E o galo cantando. Tá adorando a Deus já, Mas eu preciso gravar essa live porque eu prometi e vou cumpri-las. Cumprir. Obrigada a todos vocês que estão aqui, com muito carinho. Tá tudo muito simples ainda. No ano de 2007, eu congregava em uma certa denominação e só fui para lá porque Deus havia falado que tinha uma grande obra para ser realizada naquele lugar. E eram coisas tremendas, viu? Mistérios de Deus. Para você que tem chamado da parte de Deus, compreenderá o que eu estou falando. Até porque as coisas espirituais não são compreendidas de forma natural, e sim sobrenatural. É através da fé, até porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que a irmã Linda Silva está compartilhando com vocês é uma coisa, é um tema que eu não sei em que circunstância, mas que pode acontecer ou que já tenha acontecido, talvez você se identifique. Se sim, às vezes assim na live aqui a gente não consegue conversar inteiramente, mas os comentários eles vão surgindo e vamos interagindo na medida do possível. Mas vamos lá. Antes de eu começar a falar, quero fazer uma oração. E nessa oração eu quero apresentar a você, sim. A você que está simplesmente assistindo essa live.
esse vídeo posteriormente vai ser publicado ali no YouTube. Vamos orar? Soberano Deus, na tua presença estamos agora, Paizinho amado e fiel, tu que sondas cada coração. Pai amado, tu sabes aqueles que estão falando contigo, clamando a ti. Senhor, que as palavras que serão faladas nesse momento, que não sejam só de mim, meu Pai, mas esse desejo que o Senhor propôs ao meu coração de compartilhar um pouco das minhas experiências, de uma convivência, de uma vivência, de um momento ocorrido, que possa servir, Senhor, para muitos que de repente, ó Pai, precisem ouvir uma palavra vinda da tua parte, pois de mim, Senhor, nada tenho, nada sou. Simplesmente falamos e o Espírito Santo de Deus é quem direciona todas as coisas. Abençoa, Senhor, esta pessoa, esta família. Resolve, Paizinho, as causas impossíveis. Pai amado, aqueles que não conseguem, ó Pai, dormir, aqueles que não conseguem ter o repouso, ter a tranquilidade, ter a paz, que está preocupado, Senhor, com tantas coisas. Pai amado, ajuda-os a entender que trocando o fardo deles pesado pelo teu que é leve, não é tão difícil. É só compreender que tu és o nosso Salvador, Pai, e que contemplas a voz do nosso coração. Abençoa cada um. Amém. Eu tenho um louvor que é da harpa cristã, que diz: achei o bom amigo. Não sei se você conhece, mas eu vou estar apresentando aqui com você. É Ariane Dantas. Deus é maravilhoso, viu? Vamos lá. 198 da harpa cristã. Ele diz: achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará.
Se fiel e obediente eu viver, um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu adoro ao Senhor com este louvor que diz: achei um bom amigo, é simplesmente para não esquecermos que Jesus é o nosso bom amigo. Ele está conosco em todas as horas. Às vezes não tem quem ligue, não é, para você, às vezes não tem quem lhe faça uma visita, muitas vezes acontece assim. Eu digo porque a irmã Lidaci às vezes cobrava muito e falava com Deus: Senhor, eu às vezes não tenho visita, às vezes eu nem sempre recebo uma ligação que me traga uma palavra, que fale algo. E Deus diz assim: minha filha, minha graça te basta. Cada pessoa tem um chamado. Sabe, tem gente que anda com tanta gente que se esquece até quem ela é. Porque para agradar essas pessoas, você precisa se multar. Sim, você acaba tomando para si, internalizando certos hábitos e costumes para você ser aceito naquela determinada, seja instituição, seja um tipo de núcleo, seja até um grupo de amizade. Mas Jesus, ele não existe nada disso não. Jesus não quer saber se você compra roupa nova todos os meses. Jesus não se importa se você tem um calçado que você usa ele todos os dias. E às vezes é o mesmo. E você anda até orando, dizendo: Deus, abençoa este meu calçado para que ele não se tore, para que ele não se quebre, até que eu compre outro, até que o Senhor venha prover. Jesus não se importa se de repente você acorda de mau humor, a cara está feia, toda inchada, ou porque você está com olheiras por não conseguir dormir, ou porque o seu cabelo está todo arrepiado, porque o dia foi tão corrido dentro da sua casa que você mal teve tempo de se olhar no espelho. Mas quando você disse assim: meu Jesus, aí ele vem, ele ouve você. E Deus proporciona para mim, para você e para quem o busca oportunidades. Primeiro, de ser quem você realmente é, de não te julgar pela sua maneira de ser ou de pensar, porque Deus é quem transforma nossas vidas. E muitas vezes, quando nós temos opiniões, somos afrontados. Quando nós temos a nossa própria identidade, somos afrontados. Já aconteceu com você, de repente, de encontrar, olhar ou conversar com uma pessoa e você se identificar com ela e dizer assim: parece que eu estou me vendo? Quando acontece isso, você olha para aquela pessoa e só com a voz de pensamento você fala com Deus: sim, meu Senhor, este vaso foi feito do mesmo lote que eu. Sim, porque o bom oleiro, ele prepara o vaso e transforma-os para ser usado. E esses vasos são direcionados para diversos lugares para fazer a obra de Deus. E você é um vaso escolhido por Deus. Independente de onde você esteja, independente da circunstância que você tenha sido muitas vezes inserido ou inserida, Deus, ele conhece, porque foi ele quem te formou. E só ele sabe o teu manual, porque nem você mesmo conhece. Já aconteceu de você ver situações e você dizer: eu nem imaginaria que eu tomaria essa atitude e tomei?
Pois bem, isso mostra que você foi formado por um Deus tão maravilhoso que pensou em todas as coisas, em todos os detalhes. E no momento oportuno, sendo você vaso na presença de Deus, porque você disse, Senhor, habita em meu ser, você abriu a portinha do seu coração, e aí o Espírito Santo chegou e começou a habitar em você, ele simplesmente te faz lembrar de tudo quanto Deus ele vem a te falar. Tem chorado? Tem se angustiado? Tudo isso faz parte do processo para teu fortalecimento. E quando muitos pensarem, viu, que você está ficando fraco ou fraca, que você vai desvanecer, aí é que vão se enganar. Porque Deus está simplesmente forjando, modulando uma armadura espiritual, onde o inimigo lança os dardos e eles são repelidos, não chegam até você, porque Deus já tem lhe blindado. E é a unção de Deus que faz a diferença na minha e na tua vida. E olha só, a unção de Deus não está estampada em um cartaz. A unção de Deus não está estampado em uma condição imposta pelo homem. A unção de Deus está estampado quando o inimigo olha para você e diz assim, com essa daí eu não posso mexer. Com esse daí eu não consigo mexer, porque busca refúgio do alto. Oh, glória! No ano de 2007, eu fui congregar em um determinado lugar, ali para fazer a obra de Deus. E aconteciam algumas coisas lá que Deus não estava se agradando. Como Deus é dono da igreja, é dono da obra, ele sabe exatamente como colocar tudo no seu devido lugar. E eram situações constrangedoras com os membros da igreja, pois naquela época quem assumia achava ser dono. Tinha alguns hábitos de, antes do momento da palavra, visitar cada um dos irmãos, sair de bicicleta, andando, ou a pé, ou no carro, não sei como era que buscava essas informações. Mas, antes de começar a ministração, estava ali relatando tudo que via. E as pessoas que estavam na igreja achavam que estava acontecendo algum tipo de revelação ali. Mas, simplesmente estava falando do que via, do que ouvia. E isso não era bom. Quando nós estamos cultuando ao nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, ele necessita testificar. Como assim, irmã Daci? Quem está ministrando no púlpito tem que estar ligado na presença de Deus, e quem está participando do culto na nave da igreja também. Por isso que é importante buscarmos e pedirmos a Deus um dom muito importante, chamado discernimento de espírito. Fazer prova com Deus e saber se aquilo que está falando com você, aquele que está sendo usado por Deus, verdadeiramente está sendo usado. Porque quando não, o Senhor ele mostra. Porque não existe nada encoberto que Deus não revele. Toda capa cai, toda máscara é lançada fora. E aparece o que realmente você não queria ver, mas é o que está ali. E já para adiantar, depois eu conto bem detalhadamente, depois é muito longo, foi muita coisa que aconteceu. Em uma das situações que acontecia naquele determinado ministério, eram coisas absurdas, coisas que diziam ser o mover de Deus, mas era simplesmente a vontade do homem. O homem, quando eu me refiro, homem, mulher, todas as pessoas que se diziam ser de Deus, mas realmente não estavam se entregando naquele período para Deus. Deus é o dono da igreja, Deus é dono da obra, Deus é dono do vaso. Às vezes tem gente que nem quer você fazer na obra de Deus, mas Deus diz, fui eu que escolhi. E ninguém pode intervir, porque Deus é quem chamou.
Mas quando Deus diz assim, aquele não me adora, aquela não me adora, nem adianta, porque o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. E Deus mostra, Ele revela e desmascara todo e qualquer que pense em brincar com Deus. Até porque todos prestarão conta diante do Senhor. A Bíblia diz, ai daquele por quem vêm os escândalos. Por isso devemos vigiar, fugir da aparência do mal, procurar ser perfeito e andar na presença de Deus. Deus sonda nossos corações, Ele sabe nossos pensamentos, Ele sabe a intenção, até daqueles que se aproximam de você, batem no teu ombro, querem perguntar como é que você está. Só que na realidade, sabe um pouco do que você está passando, mas quer saber muito mais. E daí vira aquele telefone sem fio, você conta uma coisa e a pessoa repassa outra. Você diz, tá um pouco dodói, o outro diz, tá para morrer. É mais ou menos assim, né? Vê você chorar e você diz, estou pagando o preço, orando, clamando a Deus por uma vitória. E alguém diz, está chorando porque está em pecado. A língua é uma ferramenta muito perigosa. E se nós não aprendermos a apresentá-la a Deus, ela, ao invés de ser usada para trazer as boas novas, para ajudar o outro, ela acaba matando espiritualmente. Mas tem pessoas que fazem questão de lançar palavras, não é, sobre você para lhe derrubar, para lhe ferir, para lhe destruir. Aí você se pergunta, Deus, eu estou viva? Eu estou vivo? Tá. Porque muitas das palavras que são lançadas para você, você não tem recebido não, viu? Deus tem recebido no seu lugar. Deus tem recebido todas as pedradas que são lançadas. Mas tem pedradas que elas são lançadas para destruir mesmo a tua vida. Só que Deus as retém. E algumas fagulhas de pedrinhas, alguma poeirinha bate em você ainda. Para você lembrar que não pode viver na zona de conforto. Você precisa estar sendo também tirado e tirada da zona de conforto para poder buscar mais e mais a Deus. Pois somos vasos e devemos estar sempre na olaria. Quando chegou esse ano, passei uma prova muito grande naquele período, era a prova de vestimenta. Era eu, meu esposo, meus filhos, minha filha Débora não tinha nesse tempo, eu estava grávida dela. E minhas roupas eram muito escassas demais. E agora que tá, né, que aumentei de peso, não tem jeito não. Mas quando íamos para o culto, íamos sempre com a mesma roupa. Então eu via de algumas pessoas, pasmem, né? Das pessoas que estavam mais à frente da liderança, pessoas, filhos, parentes, diziam. E foi se aproximando próximo já ao final de ano, e a pessoa disse assim, tem gente que passa o ano todo e só anda com as mesmas roupas. Chega final de ano, todo mundo compra roupa nova. E essas pessoas com as mesmas roupas. Eu ouvindo aquilo, sempre conversava com meus filhos e dizia assim, agradeça a Deus pelo que vocês têm. Porque no tempo oportuno Deus vai abrir as portas e muitas providências virão. Vocês estão compreendendo o que Deus está falando? E assim aconteceu. Diante de algumas coisas que ocorriam ali, algumas eu bati de frente, eu falei, que Deus colocou meu coração sair entregando, e eles viam que era verdade, outras a parte dos membros, né? O pessoal da igreja se sentiu muito oprimidas e tinham medo de falar. Mas aprove uma oportunidade em que em uma reunião geral, todos começaram a falar sobre o que estavam acontecendo, sobre o que estavam sentindo, na presença de um nível mais superior, né? De forma eclesiástica. Foi uma reunião. Só que antes de acontecer esta reunião, que foi solicitada, né, por um presidente lá do ministério, alguns dias antes, houve um culto em que foi lindo. Antes de eu ir para este culto, eu estava em casa ainda, sempre antes de sair para o culto orando. Deus disse assim, minha serva, pegue o seu melhor vestido, coloque sua melhor sandália,
arrume seu cabelo, fique linda e vá me adorar. Então vesti uma roupa, como se fosse uma roupa festiva, uma roupa que eu me senti muito bem. Fui. Quando eu cheguei lá na igreja, tinha tantas pessoas que parecia um aniversário do templo, lotado, lotado. E quando eu fui chegando, aí uma pessoa disse: vou comprar pipoca porque o espetáculo vai ser grande. Quando eu entro e me sento, o Senhor diz: fecha teus olhos. Fechei meus olhos e o Senhor selou meus olhos, colou ali. Naquele momento que eu tentava abrir, mas as pálpebras não obedeciam. Sabe, parecia que tinha 1 quilo de cada pálpebra que eu não conseguia abrir o meu olho. E o culto começou a acontecer. E o Senhor me mostrando o culto enquanto eu estava com os olhos fechados. Quando vamos para o culto, para a casa do Senhor com propósito, Deus revela o profundo e escondido. Até porque o tema desta live é: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33. Quando você clama, Deus anuncia coisas grandes e ocultas que você não sabe, e Deus ele faz. Quando começou o momento da adoração, eu não conseguia ver. E algumas pessoas que estavam ao meu lado diziam assim: linda, você precisava abrir seus olhos para você ver. E tanta gente, tudo combinado. Quando o culto começou a passar, que começou a ministração da palavra, que deveria ser uma ministração, foi uma indireta em cima de púlpito. Pessoas usando o púlpito para vomitar palavras que estavam no íntimo do coração delas. Palavras que não traziam edificações. Palavras que simplesmente desvaneciam e matavam a fé. E naquele momento o alvo seria a minha pessoa. A pessoa que foi chamada, a irmã que foi chamada para ministrar, começou a falar umas coisas que não estavam acontecendo. E era tudo certo, parecia um teatro. Enquanto estava acontecendo aquilo, tudo aquilo que estava sendo falado, o Senhor disse assim: vai chegar um tempo em que você vai ser chamada lá para frente, amadas. De repente, a irmã começou a dizer: você que não fala com tal irmã, ei, eu vou tentar amenizar, porque eu posso lhe dizer, foram fortes as palavras, viu? Foram fortes, que se eu não fosse edificada na rocha, eu não estaria servindo a Deus. Mas quem me resgatou, quem me chamou para a boa obra foi o bom pastor, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. E essa pessoa começou a dizer: não é verdade, fulana? Não é verdade que essa pessoa provoca você? É verdade, gritava do meio do templo. É verdade que essa pessoa passa por você e não fala? É verdade. É verdade que essa pessoa não lhe pede perdão? Aí a pessoa dizia: é verdade. Eu dizia: Jesus, tem misericórdia. E o Senhor disse: minha filha, você vai ser levada lá à frente, no culto. E de repente, me pegou pelo braço e eu fui andando. Amados, enquanto eu caminhava até lá na frente, segundo uma pessoa que ministrava, que deveria estar ministrando a palavra, disse: eu vou orar por você. Enquanto estava me conduzindo até a frente, eu estava me sentindo tão gigante que parecia que tinha um monte de formiguinhas. É isso que eu quero falar para você. Tem circunstância em que as pessoas querem te colocar ao ridículo, te expor, tentar te humilhar. E você muitas vezes pode até estar nessa condição de humilhado. Mas diante de Deus você está sendo exaltado. Eu me senti grande. Eu andava de um jeito que parecia que eu tinha medo de pisar, porque tinha muitas formiguinhas por perto. Foi desse jeito a cena que eu vi. E você só vai entender esse mistério que eu estou contando para você se você estiver em espírito. Eu vou contar só as partes principais. Em um outro momento eu entro em detalhes. Mas aprove a Deus somente fazer dessa forma, né, para que eu possa fazer assim.
E quando eu cheguei lá na frente, quem viu me contou depois que a pessoa só fez olhar e fez assim. Pois os convidados estavam todos combinados. E quando fez assim, a pessoa veio e ela disse: agora, se abracem as duas e peçam perdão. Do jeito que eu estava, eu fiquei. E aquela pessoa ficou debaixo, perto do meu braço, e eu perguntando para Deus, meus olhos fechados. E de repente a pessoa dizia assim: diga a verdade, que você não fala quando ela passa, que você não cumprimenta quando a vê, sabendo que essa pessoa sempre que passava dizia muitas ofensas. Mas eu sempre entreguei a Deus, não tive nenhum problema com isso. Então meu silêncio incomodou. E gerou toda essa circunstância. E enquanto aquela pessoa disse: eu vou orar por você, para que você se quebrante, para que você seja liberto, porque você está endemoniada. Isso, uma multidão dentro da igreja, tudo convidado por eles. Quando aquela mulher começou a dizer isso, não sentia a presença de Deus naquelas palavras. E ela dizia: você está endemoniada, vou orar por você. E quando ela disse que estava orando por mim, eu disse: Deus, se eu verdadeiramente, isso na voz do meu pensamento, tiver do jeito que essa mulher está dizendo, que o Senhor me faça rastejar no meio dessa igreja, feito uma serpente, se for preciso. Mas, Senhor, se essa mulher está aqui mentindo, falando mentiras, dizendo que é o Senhor, eu não vou pedir que o Senhor a envergonhe da forma como ela está tentando fazer para comigo. Eu só vou te pedir, meu Deus, porque a intimidade minha com o Senhor, somente isso, meu Pai, que ao ela terminar o que foi combinado de dizer, e quando eu me sentar, meu Pai, que esta mesma boca que está proferindo mentiras, ela vá até a mim e diga a verdade. Nesse tempo eu trabalhava com jovens e eu estava num momento de consagração com essa mocidade e era um mistério lindo. Jovens recebendo dons espirituais, jovens crescendo ministerialmente na presença de Deus, pessoas que estavam em fornicação sendo reveladas dos seus erros, pois nas consagrações a presença de Deus não vinha por conta do erro, pessoas que estavam naquela igreja adorando a Deus em pecado, porque não servia a Deus, e o Senhor dizia assim: não me adora, é lobo disfarçado de ovelha. E você precisa ter coragem para entregar e dizer. Você está compreendendo? E quando eu falei isso para Deus, que eu não queria que ela passasse pelo que ela estava fazendo comigo, mas eu queria que ela viesse falar. Senhor, que ela fale aqui bem pertinho de mim, bem aqui no meu ouvido. Só para mim entender que quando o Senhor me ordenar falar, eu vou entregar. Mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Que esta mesma boca, Senhor, que está mentindo, diga a verdade. Amados, Deus é fiel. Quando aquela mulher terminou de falar aquele monte de baboseiras, enquanto ela estava falando, ela colocou a mão aqui e disse assim: vou orar por você. E quando ela começou a fazer aquela oração de Senhor, não estou sentindo, desceu sobre os meus ouvidos aqueles 2 fones, encostaram que abafaram, não ouvia nem o que ela estava ali falando, ela falando por alto. E eu ouvi naquele louvor que dizia assim, um coral de anjos cantando assim: pagaram Balaão para te amaldiçoar, mas a bênção que é tua ninguém pode tirar. Sabe por que eu fico assim? Porque o que eu ouvi foi eu que ouvi. Porque o que eu senti fui eu que senti. Porque o Deus que ouviu a minha oração naquele momento em que muitos achavam que eu estava sendo humilhada, Deus estava me exaltando naquele lugar. E o louvor continuou.
Pagaram Balaão para te amaldiçoar, mas a bênção que é tua ninguém pode tirar. Infelizmente a profeta que se vendeu, trocaram a unção de Deus por dinheiro e pela fama. Vigia, meu irmão, que a aparência engana. Profetiza a bênção para desconcertado, para fiel só entrega cajado. Meu irmão, tenha discernimento, é o fim dos tempos, vamos vigiar. Meu irmão, tenha discernimento, é o fim dos tempos, vamos vigiar. E o coral continuava com a voz, aquelas vozes lindas. Pagaram Balaão para te amaldiçoar, mas a bênção que é tua ninguém pode tirar. Infelizmente a profeta que se vendeu, trocaram a unção de Deus por dinheiro e pela fama. Vigia, meu irmão, que a aparência engana. E quando aquele coral cantava no meu ouvido, eu ouvindo aquela mulher, e a mulher batia assim no meu peito, batia aqui próximo ao meu pescoço e dizia assim: seja liberta. E o coral cantando. Quando aquela mulher tirou a mão, que saiu de perto de mim, aí o coral parou de cantar e o Senhor disse: minha filha, vá sentar. E eu me sentei. Quando eu me sentei, amados, o irmão começou a ministrar um louvor que estava lá na hora. E quando ele estava adorando, o Senhor disse: me adore. Aí foi quando eu consegui erguer as mãos, abri meus olhos, vi o irmão adorando a Deus, fechei meus olhos adorando e dizendo: Deus, fala comigo, Pai. Amados, o sobrenatural aconteceu. A mesma boca que estava mentindo num púlpito desceu enquanto todos estavam adorando. Ela veio bem pertinho de mim, falou bem aqui no meu ouvido, desse lado. Quando ela botou a mão no meu ombro, que eu olhei assim, o Senhor disse: não olhe. Eu só reclinei um pouquinho assim, ela disse: irmã, me perdoe se eu disse palavras que te magoaram. Eu comecei a chorar, eu digo: Deus, muito obrigada. Ela disse: me perdoe, irmã, se as palavras te magoaram. Olhe, eis que o Senhor manda te dizer assim: tenho eu contemplado quando você estava lá no teu quarto, naquele cantinho empreçado, orando pelos jovens. Quando você estava naquele quarto de joelhos, chorando na minha presença, intercedendo pela vida espiritual de cada um. Eu tenho contemplado, minha serva, e vou te honrar, porque tu és minha filha. Você compreende isso? Quando essa irmã entregou a mensagem que só eu e Deus sabia, ela me pediu perdão e disse: irmã, me perdoe. A irmã me perdoa? Eu disse: vá em paz. Vá em paz, que Deus te abençoe. Era isso que eu estava precisando ouvir, irmã. Não venda seu ministério. Não se venda, irmã. Olhe, tem pessoas que estão se vendendo, sabe, por cargo. Mata o outro para assumir o cargo do outro. Nada disso chega na presença de Deus. Tem que ser sincero. Tem que agradar a Deus. E Deus falou comigo naquele lugar. Foram tantas coisas, tantas. Em outra live eu vou contar o que aconteceu depois desse momento que eu encontrei essa irmã. Foi ministrada uma oração depois do culto, né? Essa irmã pediu oração pela filha dela, que ela sofria com problema de fluxo. E quando chegou, e essa oração foi feita por ela, né? Para que Deus chegasse repreendendo a enfermidade. Foi em outro momento que eu fui convidada para trazer uma palavra. A irmã disse: sabe aquela pessoa que você pensa por último, dos últimos, uma pessoa que você nem imagina, no rabinho da fila para trazer uma palavra num culto de senhoras. Foi você. Só que antes de me dizer, Deus já tinha me revelado, né? E eu orei a Deus, e Deus fez coisas grandes, né? Em outra live eu posso contar esse momento. Mas eu precisava explicar o porquê de eu ter cantado aquele louvor. E se você não passou, se você não tem uma intimidade, se você ainda não vivenciou, se vivenciou, e às vezes está sofrendo porque alguém
se levantou contra você, ou você não entende por que está acontecendo, são mistérios com Deus, tá bom? Então, que Deus venha te abençoar, que Deus venha derramando ricas bênçãos sobre sua vida. Entenda, tem muita gente se vendendo, mas profetas, sejam íntegros e não se vendam por fama, por dinheiro, porque Deus vai requerer. Deus vai requerer. De muitos que dizem, não tenho fama, não. E Deus sabe que é. Né? Que Deus venha abençoar. Vou fazer uma oração, já agradecendo por sua companhia. Senhor meu Deus, neste momento, Pai, te apresentamos, Senhor, te apresento a cada um, ó Pai, que juntamente comigo, Senhor, compartilhou esse momento, vivenciou um pouco desses acontecimentos, dessa experiência bem pessoal contigo, Pai. Deus amado, abençoa, vem fortalecendo, renovando, ó Pai, derramando da tua graça e do teu poder. Jesus amado e fiel, que em outra oportunidade, Pai, continuaremos falando algo, pois é muita coisa, não tem como falar tudo assim em alguns minutos, mas eu sei, Pai, que tu tens contemplado da força renova, da alegria, força de vontade, força de viver, para que cada um, Senhor, possa continuar essa jornada e o Senhor com eles em todos os momentos. Abençoa cada um e amém, meu Deus. Obrigado, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos vocês que estiveram aqui. Gente, esse vídeo vai estar lá no YouTube também, tá bom? Tchau, tchau.